Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor Jesus, que a paz que excede todo entendimento possa te alcançar nessa manhã, te fortalecer, te revestir, cingir com a couraça da justiça, com o cinto da verdade. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Hoje eu vou gravar um vídeo mais cedo, porque a jornada hoje é um pouco longa. E quero já estar aqui abençoada nessa manhã junto com você. Já quero amanhecer o dia abençoada. Porque a palavra de Deus é uma espada, ela vai e ela vem, né? É uma espada de dois gumes. Eu tanto recebo como eu dou. Então, primeiro eu recebo para depois eu dar, porque se eu não tiver, eu não tenho nada para dar para ninguém, né? Então, a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela vai para lá, ela corta para cá, né? Primeiro tem que cortar aqui, depois ela corta para lá. Então, é muito gratificante. É muito gratificante eu poder ter essa oportunidade de estar aqui nessa manhã para orar. Orar por mim, orar por você, orar pela família. Pedir a Deus a direção, pedir a Deus a visão, né? A palavra do Senhor é pura. A palavra do Senhor, a gente anela pela presença da palavra. A palavra é o Espírito Santo, né? Você sabe que uma corça, ela não bebe água em qualquer poço. Eu li a história da corça. A corça, ela sente o cheiro das águas, mas ela não bebe em qualquer poço. E assim somos nós. Nós temos que beber água pura. Nós temos que saber discernir entre o bem e o mal. Nós temos que aprender uma coisa, irmãos, a ouvir a voz de Deus, tá? A ouvir a voz de Deus. Você não se deixar ser levado pelo engano. Porque você sabe que réplicas, tem réplicas que é igualzinha à legítima. Se você não tiver bom conhecimento, se você não tiver bom olho, tem hora que você não sabe discernir se aquela roupa é de marca ou se aquela roupa é uma imitação, né? Então nós não podemos seguir imitações. Nós temos que seguir a Jesus, né? Quem imita os outros é papagaio, né? Papagaio é que escuta, tudo que papagaio escuta, ele fala, né? Tem um certo, não sei se foi nos Estados Unidos ou foi no Alabama, que um papagaio, um homem foi preso porque o papagaio denunciou ele para a polícia, um ladrão. Você imagina o que esse ladrão falava e o que esse... Então, você já imaginou, irmão? Você tem um papagaio e o papagaio te denunciar. Ai, é incrível essas histórias, né? Mas é verdade, papagaio fala demais, viu? Tudo que ele escuta, a mente de papagaio é incrível, né, irmãos? Tudo que ele escuta, ele repete, né? Então, nós precisamos ser imitadores de Cristo, né? E não do homem. Precisamos beber água no poço certo. Jesus falou para aquela mulher samaritana: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Por quê? Porque a vida da mulher não estava nada boa. A vida da mulher não estava boa. Cadê teu marido? Eu não tenho marido. Falaste certo. Tivesse cinco e o que você tem não é seu, né? Então a vida dela não estava nada boa. A vida daquela mulher estava mesmo um problema sério. Mas Jesus chegou na hora certa e resolveu o problema. Né? Eu falei a numeração aqui, eu acho que eu falei errada, tá? Não é 5, eu não sei se é 5 ou é 7, eu tô em dúvida. Mas depois eu vou ver. Meus queridos irmãos, Jesus, ele nos ama e ele tem prazer em nos abençoar. Então, nessa manhã de hoje, durante os dias que Jesus viveu na terra, Pilatos, ele fez uma pergunta para Jesus, né? Ele perguntou para Jesus, Pilatos, o que era verdade, né? E Jesus ali respondeu para Pilatos. Jesus havia respondido essa pergunta de forma clara e simples, e ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Pilatos perguntou, fez essa pergunta para Jesus, o que era verdade? Está escrito em João 18, 31. Jesus respondeu, tão simples, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus diz em João 17, 17, Jesus também diz, a tua palavra é a verdade. Ele não apenas conhecia a verdade, mas quando a sua própria mente estava sendo atacada por Satanás, ele declarou a palavra da verdade. Quando Jesus estava sendo atacado por Satanás, ele usou a palavra para se defender. É o que nós temos de fazer, usar a palavra de Deus para nos defender dos ataques, dos açoites, do chicote do diabo. O chicote do diabo tem trazido muita culpa na vida das pessoas, e as pessoas têm aceitado, viu? Então, Deus em alta voz, em Lucas 4, 1, 13, essa é uma das formas mais eficazes de expulsar pensamento, raciocínio, teorias, imaginações erradas. Jesus, ele venceu o inimigo pela palavra. Então, nós somos, irmão, parceiro de Deus. E o papel dele é fazer o que precisa ser feito em cada situação. Não podemos conhecer a palavra de Deus se não nos dedicamos à leitura, aos estudos diligentes da mesma. Ninguém esperaria ser um médico bem-sucedido sem estudo. Portanto, porque as pessoas deveriam esperar ser forte na fé sem fazer o mesmo. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é a verdade. Ela ensina a verdade. Ela nos ensina uma maneira de viver que gera vida. A palavra de Deus resistiu ao teste do tempo e foi provada na vida de milhões de pessoas. Ao longo de milhares de anos, ela funciona. Se for seguida, sei disso, em função de anos de experiência pessoal, pelas inúmeras vezes em que vi a vida de outras pessoas mudar de forma incrível, simplesmente porque elas acreditaram na verdade de Deus e obedeceram a ela. Então, Jesus venceu o diabo foi nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Jesus venceu as tentações, Jesus venceu os pensamentos, ele venceu os raciocínios diabólicos, ele venceu as teorias e as imaginações erradas. E nós temos que vencer essas teorias, nós temos que vencer essas imaginações e nós temos que vencer, né? Nós temos que interromper o diabo no meio da tentação. Nós precisamos interromper os planos do adversário. Com o quê? Com a palavra de Deus. É você declarar a palavra de Deus. Dizer, eu sou mais que vencedor. Eu sou imagem e semelhança de Cristo. Eu tenho a palavra de Deus na minha vida. Eu sou curada. Eu sou liberta. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Então, nós temos que acreditar na verdade. Jesus disse, eu sou o caminho à verdade. Eu sou a verdade. Ninguém vem a Jesus ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Jesus, ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer transformar, ele quer mudar a sua vida. Nós temos que parar de ter raciocínios errados. Temos que parar de ter teorias erradas. Temos que parar de acreditar em teorias malignas e diabólicas e perversas. Viu? Então, Jesus, ele andou com os discípulos no caminho de Cafarnaum. E ele quer andar comigo e com você. O cego de Jericó não se deixou vencer pelo cansaço, pelo desânimo e pela multidão que cercava e mandava ele se calar. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus, eu quero ver. Queres ser curado? Jesus, eu quero ser curado, mas quando eu vou descer nas águas,
alguém desce na minha frente. Toma a tua cama e anda. Viu? Jesus, ele tem solução para tudo. A casa que Jesus estava orando pelos doentes, os enfermos, os oprimidos, os endemoniados, estava cercada de gente, cercada, ninguém poderia entrar, porque a multidão cercou aquela casa, estava lotada. Mas chegou alguém ali desesperado. Chegou alguém ali com um problema que para a medicina não tinha jeito. Mas aquele homem encontrou amigos que levantou aquela cama, abriu um buraco no telhado e desceu aquela cama pelo telhado daquela casa e colocou ali o paralítico nos pés de Jesus. E aquele homem foi curado. Levante-se, você está curado. Jesus só dava uma palavra: seja curado, seja liberto, estás livre. Irmãos, Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo João Batista. E quando Jesus terminou de ser batizado nas águas, desceu sobre ele uma pomba, que simboliza o Espírito Santo. E Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Se Jesus é filho de Deus, nascido de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, ele precisava do Espírito Santo? Jesus precisava do Espírito Santo? Jesus era santo, filho dos santos, santo 3 vezes. E nós também precisamos desse Espírito Santo para nos levar, para nos ensinar e para abrir nossa mente e para tirar as brocas da nossa mente, tirar as dúvidas do nosso coração. Irmãos, pensamentos errados levam qualquer pessoa à derrota ou ao fracasso, viu? Pensamentos maus acumulados na sua cabeça, na sua mente, se descer para o coração é perigoso. Pessoas que, vamos dar um exemplo aqui, pessoas que estão depressivas, que estão possessivas, que o inimigo está operando na vida dela, tá? Que tem depressão que o médico cura com a medicação, com a terapia que o médico passa, aquela pessoa recebe a cura, porque era uma depressão física. Mas quando é uma depressão espiritual, psiquiatra, terapia, medicamento não resolve. Só o sangue de Jesus para libertar essas pessoas. E quando os raciocínios, quando as teorias do inimigo convencem aquela pessoa que não tem mais jeito para ela, que não adianta ela lutar, que não adianta ela insistir, que não adianta ela querer, ele começa a colocar raciocínios enganosos. Ninguém gosta de você, nem sua mãe, nem seu pai gosta de você, você não é bem visto em lugar nenhum, porque você não tira a sua vida. Então, quantos crentes hoje, pastores e missionários não estão se suicidando? Né? Porque estão dando crédito aos raciocínios, às teorias enganosas. Aí o inimigo convence essas pessoas e o que acontece? O que acontece é que esses raciocínios, essas teorias, essas imaginações erradas destrói a pessoa. Leva ao ponto da pessoa acreditar que realmente não tem saída. Leva aquela pessoa a acreditar que não tem jeito. Aí ela vai dar um jeito na vida dela, tira a vida dela, entendeu? Perde muitas coisas porque está acreditando em mentira e em raciocínios errados. Quantas pessoas estão por aí sofrendo deste mal, sofrendo dessa doença maligna, doença destruidora. Quantas pessoas talvez nem você imagina quantas pessoas estão hospitalizadas no hospital psiquiatra. Irmão, uma gripe é curada, um resfriado é curado, um câncer você pode até ser curado de um câncer, você pode ser curado de qualquer doença, viu? Mas eu acho que a pior doença é aquela espiritual que leva uma pessoa a viver dentro de uma casa, num manicômio, onde só tem pessoas opressivas, depressivas e possessivas. Que muitos têm que ficar amarrados
porque nem a medicação consegue dominar os impulsos daquelas pessoas. Isso é muito triste. Um ser humano perder a sua identidade. Perder a sua identidade e viver numa situação dessa. Né? Pessoas que é preciso ser internado no hospital psiquiátrico porque os médicos acham que aquela pessoa tem que viver dentro de uma clínica. Eneis, seitarfo, histérica sarga pargeminefácia. Quando Jesus chegava, aonde Jesus passava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. A Bíblia fala que Pedro foi um homem tão cheio do Espírito Santo de Deus que a sombra de Pedro curava. Paulo, o lenço de Paulo, a roupa de Paulo libertava e curava as pessoas. Mas hoje a gente não vê mais isso. É por isso que eu preciso da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, como uma corça que sente o cheiro das águas, que almeja, que anela. O salmista Davi disse: eu anelo pela presença de Deus na minha vida. Então eu anelo pela presença de Deus na minha vida para que eu possa ser útil na obra de Deus, para que eu possa ser útil. Irmãos, o Espírito Santo de Deus quer fazer mudança na nossa vida, quer trazer novidade na nossa vida, mas a gente que muitas vezes impede o Espírito Santo de Deus fazer obras na nossa vida. Então você vai abrir seu coração, deboche como uma flor e diga: eis-me aqui, Espírito Santo, eu estou aqui, faça de mim o que tu queres. Me leve na direção certa, me leve no cheiro das águas certas. Eu não quero beber água rota, eu não quero andar eu não quero estar no deserto, perdido no deserto, mas eu quero andar na direção certa de Canaã. Porque não adianta a gente estar dando voltas e voltas e voltas e voltas e nunca conseguir chegar ao lugar certo, ao porto desejado. Nós temos que chegar ao porto desejado. Nós não vamos lutar a vida inteira, nós não vamos cavar os nossos poços para de repente deixar tudo perdido. Porque a gente planta, você sabe que um agricultor planta sua lavoura e ele espera ali cuidadosamente sua lavoura crescer, fluir, produzir. E muitas vezes, por um erro, por uma falha, pode botar tudo a perder. E a gente, irmãos, andamos com Jesus e de repente a gente pode botar tudo a perder. Acontece alguma coisa na vida na nossa vida que você já pensa em desistir. Aconteceu alguma coisa que não foi boa, você já pensa em desistir. Pessoas que questionam com Deus há 10, 15 anos, por que aquilo, por que isso, por que assim, por que assado. Que não aceite a vontade de Deus, entendeu? Coisas duras que passou na vida e que elas não conseguem aceitar e elas não conseguem admitir. Então, nessa manhã, você tem que aprender uma coisa. Deus, ele é o nosso porto seguro. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Hoje é 30 de dezembro de 2021. Você não vai entrar no ano 2022 com raciocínio, com teorias erradas na sua vida. Você vai fazer um inventário de todos os seus pensamentos errados e você vai jogar no lixo. E você vai entrar dizendo que Deus é o seu pastor, que Deus é o seu escudo, que Deus é sua força, que Deus é sua fortaleza, que com Deus nós iremos saltar muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é refinada, é provada. E nós estamos aqui para receber. Nós não estamos aqui para ficar com críticas. Nós estamos aqui para dizer: eu preciso de ti. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo. Eu agradeço por o Senhor ser a verdade. Como o Senhor falou, quando o Senhor falou, Jesus, quando o Senhor falou para Pilatos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é a verdade. Pilatos questionou, né?
lhe fez a pergunta que tem sido feita ao longo dos séculos e ainda é feita hoje. O que é a verdade? Ninguém conhece a verdade mais do que o Espírito Santo de Deus. Ele é conhecedor da verdade e ele revela a verdade. Nos lugares escuros, nos lugares de treva, nos lugares de escuridão, a verdade chega e a verdade desfaz a escuridão, a verdade desfaz as trevas da nossa vida. Então, muitas vezes temos treva dentro de nós e nós não conseguimos enxergar essas trevas. Mas nessa manhã, eu quero pedir a verdade da palavra, a verdade que limpa, a verdade que purifica, a verdade que transforma. Que essa verdade possa nos libertar do engano, da escuridão e de toda cegueira espiritual. Que nós precisamos enxergar. Querido Jesus, clamamos Jesus, filho de Davi, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar a verdade e revela a verdade aos pobres, aos necessitados, aos aflitos, aos encarcerados, aos que estão em cativo. Que a liberdade de Cristo possa alcançar essas vidas e que todos sejamos libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um dia, o favorecimento de Deus possa nos acompanhar. Onde quer que formos, nós seremos bens favorecidos pela presença do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, seja abençoado, curado, libertado de tudo que te amarra, de toda amarração, de toda condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.